Sim, é João Vieira conosco. João Vieira conosco para falar sobre algo que, assim, né? Não sei como os economistas não esperavam por isso nos Estados Unidos, mas havia uma expectativa de que o PIB norte-americano crescesse nesse primeiro trimestre de 2025. Uau! Caiu! Tarifaço! Países deixando de comprar produtos para fabricar, trazer, né, matéria-prima para fabricar dentro do país, encerrando contratos com outros países fora dos Estados Unidos, porque senão vão pagar taxas absurdas. E aí teve uma retração, né, João Vieira? Tudo bem? Boa tarde. Reciprocidade e, na sequência, retração, né, João? Então. Boa tarde, queridão. Pois é, boa tarde para vocês, gente. Para quem nos acompanha, o Trump garante que não tem nada a ver, viu? Mas os dados estão dizendo outras coisas. A Ana falou em retração, o Joel também, de 0,3%. Esse seria o mesmo número esperado para um acréscimo no PIB americano. Em janeiro, de janeiro a março, cresceria 0,3%, mas hoje de manhã a gente teve essa notícia da queda desse mesmo número. Os Estados Unidos já teriam um crescimento menor do que vinham tendo. Isso porque no ano passado, no fim do ano, 2,4% de crescimento, então seria bem menor já. Mesmo assim, um número que trouxe ainda mais alarde para o mercado financeiro americano e para os consumidores, claro, né? O mercado financeiro, inclusive, hoje caindo bastante, as bolsas, e os consumidores americanos, aparentemente, sem tanta confiança assim, né? Esse é o dado mais recente que mostra que os gastos das famílias atrapalharam esse dado econômico. Primeiro falando também em relação a isso que vocês citaram, gente, sobre as tarifas de Donald Trump. Ele garante que não tem nada a ver com isso, pediu paciência para as pessoas, que tudo vai dar certo e que essa, na verdade, é uma herança maldita daquele governo anterior, que é o governo do Joe Biden. Mas os economistas dizem que, embora as tarifas tenham sido suspensas, né, por aqueles 90 dias, estamos aí a cerca de 30, salvo engano delas, isso já rendeu um efeito negativo para a economia. Por quê? Porque há muita incerteza e em certo momento, aliás, um tempo bastante relevante, significativo, o pessoal achava, olha, as tarifas estão aí mesmo, antes delas entrarem em vigor, já vamos comprar de fora para evitar que o que a gente compre já tenha essas tarifas sobre elas, sobre esses produtos. E aí houve uma importação muito grande e isso dificultou a economia americana, o crescimento do PIB, que acabou sendo, na verdade, uma queda dele. E a outra questão é justamente essa que eu já citei, que é a confiança dos consumidores. Na semana passada, a gente já trouxe a notícia de que a confiança dos consumidores está em um dos menores níveis nos últimos anos. Ou seja, o pessoal está mais guardando dinheiro, não está querendo gastar tanto, porque não sabem como vão ficar as economias em casa e principalmente a economia do país e a economia do mundo. Então, isso dificulta também a economia, o resultado do PIB americano. E essa queda do PIB, aliás, é a primeira em 3 anos. Desde 2022 não se via, nesse período, uma queda do tipo. Olha só, então não dá para falar que foi herança exatamente, porque quem interrompeu esse movimento aí de ascendência da economia dos Estados Unidos foi Trump. Exato. E aí, em 2022, né, ainda estávamos naquele pós-pandemia, de certa maneira ainda em meio ao caos provocado pela dificuldade imposta aos mercados, às cadeias de suprimentos, enfim. De certa maneira, em 2022 ainda havia essa justificativa. Olha, caímos, mas a pandemia ainda fazendo a gente pagar o preço. Agora a situação é diferente, né? E o Trump sofrendo com isso um dia depois de completar 100 dias de governo. Uma marca, né, para os governos em todo o mundo. Com os Estados Unidos não seria diferente. E com a popularidade em baixa, 40% de popularidade apenas o Trump tem, isso no começo do governo. Ainda tem um longo tempo, pode crescer, é verdade, mas chama bastante atenção, é um sinal de alerta, um sinal vermelho para o presidente republicano Donald Trump. É uma baixa também, principalmente por um impacto direto em classes que sempre votaram nele. Por exemplo, os representantes do agro, Sim. exportadores, gigantes exportadores de soja. Gigantes da tecnologia nos Estados Unidos também. Hoje estão impossibilitados de mandar soja, por exemplo, para a China. Né? E vão mandar para onde? Né? Você não consegue ali suprir a demanda de um mercado tão grande como o chinês em questão de dias, meses ou anos. É um movimento que se traduz em prejuízo, sim. Então cai a popularidade dele
e o mais preocupante é a queda na economia. Agora, como não esperar isso, né, gente? Não tem como você pensar outra coisa senão isso, pelo menos nesse primeiro momento. Agora, como que vai se reencaixar essa economia, não só a global, como a norte-americana também, vai depender muito das decisões dele próprio. Porque eu acho que ele deu uma bancada em algumas coisas, achando que seria de um jeito, e não foi desse jeito, foi de um jeito completamente diferente. Basta ver o que a China está fazendo com a soja. A China já está importando soja do Brasil para repor o que importaria dos Estados Unidos. Imagina, o que esses caras vão fazer com essa soja lá? E falando em soja, é só você pensar e aplicar para tantos outros setores, como o de tecnologia que a Ana citou, e tantos outros que estão sendo impactados nesse momento. Não tem milagre, Sim. não é? Você desorganiza uma cadeia tão bem montada como é a cadeia mundial e tendo como base os Estados Unidos e a China, sem achar que vai ter consequência? Impossível. Vai ter consequência para si e para os outros, né? Você citava Estados Unidos e China. Os Estados Unidos são prejudicados porque, entre outras coisas, perdem esse mercado, né? Porque os impostos também são aumentados na China, no tal da reciprocidade, a China cobrando mais de 100% também de impostos, e aí se fecha esse mercado. Mas, ao mesmo tempo, quando ambos ali se prejudicam, o mundo inteiro é prejudicado, porque a economia americana se provando agora, caindo nesse primeiro trimestre. É menos dinheiro para as pessoas comprarem, para importarem também. E aí os outros países que não estão necessariamente no meio dessa briga, por exemplo o Brasil, também são impactados, porque pode ter uma retração significativa nesses PIBs, as economias desacelerando, e aí você tem que fazer escolhas, você passa a consumir menos. Então até a China, por exemplo, pode passar a comprar menos do nosso país, entre outros, claro, que são duramente impactados. O mundo desacelera. Exato, não tenha dúvida. João Vieira, muito obrigado, viu? Um abração, querido. Valeu, gente. Ótimo.